Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora tu folha um pouquinho à frente, mesmo em Atos, vamos lá no capítulo de número 13, Atos, capítulo de número 13, e está aqui o meu esboço no capítulo de número 13 e também no 14, mas eu quero ler Atos capítulo 13 e o verso de número 4. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Cilícia, dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, que tinham também João como cooperador. Havendo atravessado a ilha até Pafos, chegaram um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé, Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Agora o verso 7. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora, contra ti, a mão do Senhor ficará cego, sem ver por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Verso de número 12. E então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. Obrigado, irmãos, por poderem estar sentados em nome de Jesus. Queridos, eu quero pensar com os irmãos nesta noite, meditando a respeito de algumas marcas que vão pertencer a uma verdadeira testemunha. O primeiro texto que eu li com vocês, ele vai nos mostrar a orientação suprema de Jesus para a igreja. Deus nos chamou, irmãos, antes de mais nada, Deus nos chamou para ser testemunha deles. Tenho meditado muito sobre isso e tenho orado, porque a gente está vendo muitas pessoas que hoje em dia gostam muito do título de cantor, músico, né? Às vezes doutor, mestre, mas no primeiro momento Jesus Cristo, ele veio fundar uma igreja, a igreja composta de testemunhas, pessoas que pudessem testemunhar a palavra de Deus. Muitas pessoas se usam hoje em dia, talvez serem desprovidas do dom da eloquência, dizendo: eu não sou para pregar, eu não sou para evangelizar, tem os missionários, tem os pastores para fazer a obra, porque o meu dom é outro, meu dom é estar no banco, meu dom é fazer isso, fazer aquilo. Irmão, Deus pode ter capacitado você para algo mais, como por exemplo ser um bom diácono. Talvez Deus te capacitou algo mais para você ser um bom músico. Deus deu graça para você talvez ser um doutor na palavra, você ensinar a palavra. Deus deu graça talvez para você ser uma irmã piedosa em oração, que trabalha e atua fortemente dentro do círculo de oração ou outro departamento. Mas antes de mais nada, irmão, Deus chamou todos nós para sermos testemunha. E ser testemunha do Senhor é algo extremamente no reino de Deus muito simples, mas ela tem características próprias. Começando de uma pessoa que entende muito bem o que é entregar sua vida nas mãos de Deus e viver na dependência do Senhor. O que é viver na dependência do Espírito Santo.
E hoje as pessoas têm dificuldade de entender o que é viver na dependência de Deus ou na dependência do Espírito Santo. Por quê? O primeiro sinal que nós vamos observar é que a pessoa ela não dá nenhum passo se não é movida pela direção e a vontade do Mestre. Jesus Cristo, quando ele encontra os discípulos, ele diz: vocês vão para Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão evangelizar, vão começar aqui pela nossa cidade, vão depois aqui pela nossa região, depois vão para o nosso estado, e vocês vão acabar chegando até os confins da terra e vai dar tudo certo. E assim eles fizeram. O pastor Lúcio, no início do nosso culto, leu o texto onde eles ficaram em Jerusalém, clamaram, 50 dias se passaram, até que eles, diante da obediência da palavra do Senhor, não tinha outra coisa a não acontecer, a não ser se Deus enviar sobre ele o Espírito Santo. Aqui nós vamos observar Paulo, ele tem uma equipe missionária, e eles estão numa igreja servindo ao Senhor, já estão há algum tempo em oração, jejum, buscando a presença do Senhor. E eles estão pedindo: Deus, nos dá uma direção para onde a nossa igreja vai avançar. Nós já pregamos em tudo que nós tínhamos que pregar nessa cidade. A gente pode fazer mais, a gente pode ir um pouquinho mais além. Nós precisamos tua direção, Pai. Até que o Espírito Santo, em um determinado momento, eles estavam ali buscando, e o Espírito Santo começa a contemplar. Ele vê que pessoas estão cheias de talento dentro daquela igreja, mas ele escolhe 2, ele diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Que obra era essa? Eles serem testemunhas fora da cidade onde eles estavam, e eles testemunharem em outros lugares aonde o Senhor os levaria. E é interessante que o Espírito Santo leva eles com uma característica extremamente muito própria. E a primeira, deles pregarem a palavra de Deus. Note, meu irmão, eles não vão lá fazer turismo, eles não vão lá anunciar a igreja local, eles não vão anunciar uma denominação, eles não vão anunciar lá um novo evangelho, eles vão anunciar o evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo, que era, que é e que sempre será eternamente viva e eficaz. Se você observar, eles desembarcam naquela região. E é interessante que um homem de eminência autoridade, ele está cercado por um falso profeta, mas a alma desse homem está sedenta. Eu fiz questão de ler o texto, e você vai observar, esse homem, a qual é também tido por nome de Paulo, ele é um homem que ele está sedento, mas ele está cercado por um homem que ele era um falso profeta. A alma provavelmente deste homem estava sedenta, estava angustiada, ela precisava de ouvir a verdadeira palavra, mas o inimigo estava cercando aquele homem com uma palavra que não era de Deus. Muitas pessoas estão cercadas com falsos profetas, falsas doutrinas, falsos evangelhos, e nós precisamos, irmãos, ao chegar diante dessa situação, nos inquietar. E foi a coisa que aconteceu. Paulo, Barnabé se inquietaram diante da situação. Por quê? Porque eles foram levados lá para pregar a palavra de Deus para um homem que estava sedento. E quando ele chega, ele observa, não tem outra circunstância a não acontecer naquele lugar, a não ser eles repreenderem e eles operarem um grande milagre naquele lugar, para que até aquele falso profeta venha entender o que é o mistério de Deus e aquilo que ocorre naquele instante. Então, o primeiro entendimento que eu tenho da característica de uma testemunha é que ela testemunha a palavra de Deus. Tem pouca testemunha hoje, sabe por quê? Porque tem poucas pessoas que têm pouco contato com a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus, ela é remédio para a tua alma. A palavra de Deus, ela é alimento para a tua alma. A palavra de Deus, ela é escudo para você. A palavra de Deus, ela é abrigo para você. A palavra de Deus, ela é resposta na hora que tu está indeciso. A palavra de Deus, ela é para você, talvez, o alento quando ninguém te entende, ela te entende. A palavra de Deus não precisa tu defender ela te defende, ela te protege, ela te escuda, ela te fortalece, ela te levanta, ela te encaminha, ela te guia, ela te sustenta. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Lá no teu lar, lá na tua casa, você pode fechar teus olhos e glorificar e dizer: Senhor, me cubra com a tua palavra.
lá atrás. Você pode levantar suas mãos e dizer nessa noite na galeria: me cubra com a tua palavra. Aleluia, aleluia. Sabe por que a gente precisa ser coberto com a palavra? Porque daí a gente vai ter discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. Eles chegaram naquele lugar e eles tiveram discernimento que tinha um falso profeta e tinha um homem que estava sedento por ouvir a palavra de Deus. Deus nos dá discernimento através da sua palavra. E que bênção que o Senhor nos chamou para testemunharmos da ação da palavra de Deus sobre a nossa vida. Deus nos chamou para sermos testemunha desta palavra, que ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Segunda característica que está no verso 9 que eu li, aleluia, é o estar cheio do Espírito Santo. E o estar cheio do Espírito Santo dentro da vida do testemunho, ela é impactante. Sabe por quê, querido irmão? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não recua frente à dificuldade. Provavelmente esse falso profeta, nesta circunstância, ele gozava de uma determinada preeminência. Talvez naquele lugar, ele deveria até de gozar de certa autoridade. Mas aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Sabe uma coisa, querido? Uma coisa eu aprendi durante a minha vida. Com uma pessoa cheia do Espírito Santo, não adianta tu te meter na frente. Deus, além de dar graça para ela, Deus dá autoridade para ela. Ou tu vai sair por bem, ou tu vai te sair por mal. Mas que o inimigo vai ter que sair da frente, vai ter que sair, sabe por quê? Porque ele sabe que a igreja que ele pertence é aquela que o dono diz com um recado muito forte: a porta que eu abro, ninguém fecha, mas também é que eu fecho, ninguém abre. E quem abriu essa porta foi Deus, que mandou eles para testemunharem, e ela estava aberta pelo Senhor. Era só eles usarem uma autoridade que já estava sobre eles. Glória a Deus. Mas também, irmãos, aleluia, eles pregaram, eles anunciaram a palavra de Deus naquele lugar. E o verso de número 13 nos mostra que eles não se deram por satisfeitos. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava dando por terminada a obra naquele lugar. Então, eles descem a Pergue, logo adiante eles vão a Priscídia. Eles entram na sinagoga e era um dia de sábado. Há uma ministração da lei. Rabinos estão sentados. Há uma reunião extremamente religiosa naquele lugar. Todo mundo comportadinho. Chegam varões judeus, sentam-se. Mas dentro daquele lugar, tão organizado, tão perfeito, uma sede pela palavra de Deus. E ela manifesta no verso de número 15. Eles ministram a lei. A Bíblia diz que o sacerdote ministra a lei. Mas quando ele termina de ministrar a lei, havia uma sede dentro daquele sacerdote. E a última sentença de verso número 15 diz: varões irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ora, pergunto, no rabino já não tinha gastado todo um tempo provável trazendo o ato litúrgico da leitura da lei, as orações, e talvez seguido todo o cerimonial judaico? O povo não era para ir para casa já cheio, não era para o homem ir para casa que chegou a este culto já com a sua vida plena da religião, alcançando a sua alma. O problema é que eles tinham muita religião, mas eles tinham pouca palavra. Eles tinham pouca testemunha dentro daquele lugar. Então a palavra do Senhor nos dá uma orientação tremenda aqui, através desses homens. Por quê? Porque no verso de número 15, eles se levantam e eles começam a explicar para aquele povo que a lei que estava sendo lida, o Senhor tinha cumprido. Não precisava eles ficar sem ter esperança, mas o Senhor tinha alcançado para eles um elo de esperança. E este elo era o Jesus Todo-Poderoso, que havia levado eles naquele lugar. Paulo contou o milagre da sua vida de conversão. Paulo explicou a respeito da lei verdadeiramente através da graça para eles.
E a graça faz toda a diferença em quem prega. A graça faz toda a diferença. Só que você chega no versículo de número 42, algo tremendo. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo não mandou uma chuva de Pentecostes naquele lugar. A Bíblia diz que ele não fez um sermão de 85 minutos. A Bíblia diz que ele simplesmente explicou a palavra. E quando eles explicaram a palavra, o povo levantou. O povo olhou, o pastor Acácio, para eles. E sabe o que o povo disse? Nós precisamos que no próximo culto você venha aqui e você pregue a mesma palavra que tu pregou hoje. No versículo 42 para o 43, eles esperam uma semana. E quando chega o sábado novamente, a igreja está repleta. Tem gente até pela janela, não consegue entrar no templo. Vem os eminentes da cidade e todo mundo senta e todo mundo diz: Paulo, pregue a mesma palavra que tu pregou semana passada, porque Paulo, ele era uma testemunha que estava cheio de graça, de unção e de palavra viva, poderosa, não morna, não fria, não vazia, não aquela que ficou no passado histórica, mas ele estava cheio de uma palavra viva, eficaz, poderosa. Aleluia. Aleluia. No verso 45. Então os judeus, vendo a multidão que encheram, inveja, blasfêmia, começaram a contradizer Paulo. Agora o 46 diz que, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que você pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que, aleluia, vocês rejeitaram, verso 47, porque o Senhor assim nos mandou, e, aleluia, eu te pus por luz dos gentios. Eu sei porque eu estou aqui, e eu estou aqui para ser testemunha da palavra. Deixa eu te contar um segredo. Quando tu te posiciona, uma característica, se você é testemunha do Senhor verdadeiro ou não, ela aparece. E aqui apareceu, que é os contradizentes da verdade. Tem pessoas que não querem que testemunhe a verdade da palavra. Tem pessoas que dizem: está bom como está. Tem pessoas que dizem: está bom uma meia live por semana. Tem pessoas que dizem: está tão bom ficar em casa assistindo meia hora, 15 minutos de live. Tem hoje coach que dá live na segunda, dá live na terça, dá live na quarta, dá live na quinta, dá live na sexta, dá live no sábado, dá live no domingo, domingo de manhã. Mas quando ele vai na igreja? E quando ele vai ser apacentado? E quando ele vai tomar ceia? E quando ele vai no gabinete pastoral pedir um conselho do pastor? E o povo diz: tá bom. Mas não tá bom não. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem algo a mais para dar para o seu povo sempre. Aleluia, Deus tem algo a dar para o seu povo sempre. Aleluia. Observe. Se levantam invejosos, blasfemadores, contradizentes, perseguidores, e eles incitam o povo para tentar derrubar o homem de Deus, derrubar o homem de Deus, Paulo, o homem de Deus, Barnabé. Tem um detalhe, olha comigo o verso de número 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. A verso 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e uma testemunha que é cheia do Espírito Santo não tem como ser triste.
Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, testemunhando da verdade, se levanta opositor, se levanta adversário, se levanta blasfemador, mas ele tem alegria, contentamento, e ele tem um profundo desejo de fazer a obra do Senhor, e ele não para. Capítulo de número 14. Capítulo de número 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos da sinagoga. Falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram o povo. Vejam só. Agora o verso de número 3. Detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho da palavra da graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e... Oh, meu irmão, na minha Bíblia diz prodígio, na tua diz maravilha. Mas tudo isso é o cumprimento que o Senhor disse. Vai na minha palavra, vai na minha direção quando eu te mandar. Sinais, milagres e maravilhas vão te acompanhar. Sabe por quê? Porque você está sendo uma testemunha. Tu é testemunha, tem testemunha aí? Sinais, maravilhas e prodígios vão te acompanhar. Tu entende esse mistério, irmão? Sinais precisam te acompanhar se tu é uma testemunha. Se tu anda triste, se tu anda talvez desanimado, é porque está faltando tu testemunhar. Mas eu vou testemunhar o quê? Então está na hora de tu ter um encontro com o Senhor da palavra, porque daí Ele vai te dar experiência, aí Ele vai mover dentro da tua casa um milagre, portas que estão fechadas vão abrir. Eu profetizo, você que está me assistindo, talvez está desempregado, desanimado, Deus vai entrar com providência. Se você crê, Deus é poderoso para mudar o quadro da tua casa, da tua família, do teu lar, ou lá no teu trabalho onde tu está. Deus vai mudar o quadro da tua família. Sinta o mover de Deus e o agir da graça do Senhor Jesus. Uma característica do inferno que se levanta contra testemunhas provoca divisão. Todo movimento que é fiel ao Senhor enfrenta divisão, pastor. É uma característica do inferno. O inferno não veio para somar nada, pastores. O inferno veio para dividir aquilo que está acontecendo. O inferno quer dividir o que Deus está levantando. O inferno quer dividir a obra que você está fazendo. O inferno quer dividir o coral que tu está atendendo. O inferno quer dividir a congregação que você está atendendo. O inferno quer dividir o ministério que tu está apacentando. O inferno quer dividir o grupo de louvor que tu está inserido. O inferno quer dividir o grupo de oração que tu está tentando montar lá na faculdade, lá na escola, lá no teu bairro. O inferno quer dividir o círculo de oração. O inferno quer dividir a igreja. Por quê? Porque ele sabe que um povo dividido não vai prevalecer, mas nós temos um poderoso que nos mantém unidos, e nós mesmo sendo muitos somos um corpo, e mesmo sendo muitos nós somos um no Senhor. Levanta a tua mão, dá glória a Deus, aleluia. Diz uma coisa aí, crente, aleluia, aleluia. Me dá mais um minutinho, eu já estou encerrando, eu estou caminhando para encerrar. Terminou a obra lá? Não. Sabe por quê? Porque a divisão expulsou eles dali. O interessante é que, verso de número 6, eles não se dão por vencido. É a palavra que está levando eles, pastor Leandro. Eles entram em Listra. Quando eles entram em Listra, eles entram pregando a palavra e disseram, ó, não tem tempo. Vem bomba aí atrás, não tem tempo. Eles entram pregando. De repente eles pregam. Observa um homem que é coxo desde a nascença, e ele está ali parado à porta daquela cidade desanimado, e o homem crê na palavra. E quando o homem crê na palavra, Paulo percebe que gerou fé naquele coração daquele homem.
Olha, a única coisa que pode mudar a tua vida não é só você pular ou você fazer alguma coisa aí de encantamento. A única coisa que pode mudar a tua vida é se você crê no Senhor Jesus Cristo. E é muito simples, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a tua casa. Só isso não, Deus vai fazer as coisas serem diferentes através da tua fé, da tua posição. Aquele homem aconteceu isso, e Paulo percebeu, não, está na hora, eu estou cheio da graça, esse homem quer ser curado, é agora o milagre. Ele vai lá, ele levanta o homem, e o homem levanta e começa a saltar, e o homem é curado. E naquele mesmo momento há um alvoroço. As pessoas são, naquelas cidades, elas são adoradores de entidades, elas são adoradores de entidades que estão dominando naquele lugar, e eles começam a achar que Paulo e Silas, eles são as entidades que se materializaram naquele lugar, e daqui a pouco um começa a achar que um é Mercúrio, outro começa a achar que é Júpiter, e eles trazem um touro para sacrificar os deuses que estão ali, e Paulo está pregando, Barnabé está pregando, e daqui a pouco o sacerdote daquela cidade chega sem entender nada, e vou sacrificar esses homens que estão aqui. Daqui a pouco Paulo entende o mistério, se joga no chão e diz, não sacrifique. Sabe por quê? Porque não é para nós, não fomos nós que curamos esse homem, não é nós, não é por nossa vontade que nós estamos aqui, foi Deus que mandou nós aqui, é Ele que curou esse homem. Quer pegar uma outra característica de alguém que é uma verdadeira testemunha? Ele não aceita adoração para ele, ele não aceita engrandecimento para ele. Ele tem humildade e simplicidade de se colocar no seu lugar, que é da dependência do mestre. Ele nunca quer ocupar um lugar que não foi separado para ele. Ele sabe que o lugar dele é de ser testemunha, pois ele vai continuar sendo testemunha. Meu lugar é para ser testemunha, eu vou continuar sendo testemunha. Ah, mas não vai ter muito, quem sabe glória. Eu não vou ganhar talvez alguma benesse através da circunstância, não tem problema. Nós vamos continuar sendo testemunha. O povo gostou? Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia, capítulo 14, versículo 18. Dizendo isto, com dificuldade impediram que a multidão lhe sacrificasse. 19. Sobrevieram, porém, os judeus, da onde? Antioquia, da onde? Icônio, tendo vencido a multidão, apedrejaram a Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Aleluia. Rodeando os discípulos, levantaram, porque ele não estava morto. Uma característica de uma verdadeira testemunha, ela está disposta a sofrer os danos do Evangelho, sem se preocupar com a sua própria vida, porque ele segue literalmente o novo mandamento de Cristo, que é entregar a sua vida pelo amor dos outros. Tu só quer sair quando te dão gasolina? Tu só quer evangelizar quando tu está, talvez, de carona com alguém para tu não gastar nada? Deixa eu te dizer, isso não é ser testemunha. Tu quer pregar só para aquelas pessoas que te convém? Isso não é ser testemunha. Ser testemunha é quando tu vai pregar para quem não quer saber de você, quem não vai querer te escutar e quem está disposto ainda a fazer alguma coisa por você. Não de bem, mas de mal. O detalhe é que o teu negócio não é com essas pessoas, o teu negócio é com Deus. Uma verdadeira testemunha, ela é movida pelo Espírito Santo e ela não se importa da circunstância onde Deus está levando, mas ela deixa que seja sofrida as marcas, os danos do Evangelho, tanto que Paulo mais adiante, alguns anos depois, ele diz, eu trago comigo as marcas do Evangelho. Quem sabe ele levava aqui no seu ombro, nas suas costas, no seu peito, a marca de uma pedrada, de uma paulada que ele levou aqui nesta cidade de Icônio. Mas ele dizia, isso tudo é pouco diante do Senhor. Aleluia. Deixa eu terminar.
Terminou a obra missionária ali naquele lugar, acabou. O que Paulo e Silas eles eram? Eles eram, você pode dizer comigo, eles eram testemunha para. Sabe por que não, né, pastor? Porque quem mandou eles testemunhar não mandou eles parar. Deixa eu dizer um mistério que o Senhor está colocando no meu coração. Por que tu está pensando em parar com aquela obra que você tem realizado? Por que tu tem pensado em parar com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, se o Senhor ainda não falou verdadeiramente que é para você parar? A palavra do pastor, ele só mandou você ir, ele ainda não mandou tu parar. Eles entram em Derbe, e quando eles entram em Derbe, começa a haver um renovo naquela cidade. Eles não têm nenhuma alegria para contar, eles foram quase mortos a pedrada e a paulada, eles entram na cidade contando do evangelho que eles estavam sofrendo, e o contrário do que o humano pode pensar, as almas começam a se converter com esse testemunho, as almas começam a se entregar nas mãos do Senhor por esse testemunho. Vamos se colocar em pé, por gentileza. O versículo de número 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, olha só o que aconteceu. Foi feito muitos discípulos. Agora o mais inacreditável está aqui, pastores. Eles voltaram em Listra. Eles voltaram em Icônio. Eles voltaram em Antioquia. E Deus ia confirmando o ânimo dos discípulos. E eles iam exortando a permanecer na fé. Uma característica de uma verdadeira testemunha, ela não murmura, mas ela anima os outros. Ela pode estar sofrendo, ela pode estar passando por dores, ela até pode estar passando por pena, injúria e algo que foi até colocado sobre ela que ela não merece. Mas ela não deposita carga nenhuma sobre os outros, mas ela tem um ânimo dentro do seu coração para animar os outros, para transmitir, sabe por quê? Porque ela está cheia de algo que Deus colocou dentro da vida dela, que é incomum. Mas o mais tremendo não é isso. Aleluia. Paulo levanta e diz: eu preciso animar vocês da fé. Sabe por quê? Porque por muitas tribulações que seja, nos importa entrar no reino de Deus, que é lá o lugar que vai terminar o tempo de você testemunhar. Aleluia. É quando nós chegarmos no reino de Deus, assim nós vamos ser verdadeiras testemunhas que completaram toda a nossa carreira, todo o nosso combate. Ali sim nós vamos terminar. Posso orar, pastor? Glória a Deus. Paulo foi testemunha diante de uma prisão, de uma iminência morte. Ele diz: eu estou livre do sangue. Eu preguei, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. E desde agora da minha guarda a coroa de justiça, a qual me dará o Senhor, justo naquele dia. Aleluia. Eu gosto muito da versão inglesa. E ela diz: eu corri a carreira, eu combati a boa luta, mas eu permaneci com a minha fé, porque eu sei que eu logo receberei a coroa de justiça. Ele estava preso numa cela insalubre. Ninguém para assistir ele. Ninguém para dar um abraço nele. Ele ganhou tantos, mas ninguém para dizer: Paulo, estou contigo, estamos juntos. Ninguém para mandar uma carta para ele dizer: Paulo, estamos juntos, companheiro. Ele estava sozinho. Ele mesmo diz: ninguém me assistiu nas minhas prisões. Mas ele estava feliz, sabe por quê? Porque ele tinha cumprido a sua boa carreira. Tu tem cumprido a tua boa carreira, querido.
Se hoje o Senhor te chamasse, tu poderia dizer: Senhor, missão cumprida. O guerreiro fez tudo aquilo que o Senhor determinou. O soldado se apresenta às armas e está tudo correto diante de ti. Em casa, você pode falar isso? Não. Eu quero te convidar a nós orarmos nesta hora. Se você pode colocar tuas mãos sobre o teu coração e fazer uma avaliação de como tu tem testemunhado e sido na presença do Senhor diante das questões que eu coloquei nesta noite. Quem sabe você não tem conseguido viver uma espiritualidade tão profunda que o Senhor, Ele quer dar para ti. Quem sabe você não tem entendido a preeminência da palavra de Deus, como o Senhor gostaria. Quem sabe frente às dificuldades tu até pensado em bater em retirada. Quem sabe circunstâncias têm entrado para te trazer tristeza. É normal, isso vai acontecer, sabe por quê? Porque o diabo quer que tu pare. Ele quer que tu desanime. Ele quer que tu volte atrás. Mas o Senhor te alistou e você botou a mão no arado. E você não vai voltar atrás para a desgraça, desespero do inferno. Você vai seguir adiante até o último dia. Porque por mais que em tribulações nos importa entrar no reino dos céus.